Na série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo gaúcho, que retomamos hoje, eu recebo Luiz Carlos Reis, do PP, 67 anos. Muito bem-vindo. É engenheiro agrônomo, produtor rural, já foi prefeito de São Borja e é deputado federal no 5º mandato. Obrigado pela sua disponibilidade, tá bem? Bem-vindo aí, obrigado por receber nosso convite. Vamos começar aqui com o chumbo grosso, porque o PP, o seu partido, foi o mais citado nas denúncias da Lava Jato. O senhor é alvo de denúncias também. O doleiro Alberto Youssef diz que o senhor foi um dos deputados que recebiam propina entre 30 e 150 mil reais por mês em troca de apoio à manutenção do ex-diretor Paulo Roberto Costa na Petrobras. O senhor respondeu a isso, negou? Em que pé estão essas acusações? Arquivado. O processo foi arquivado desde o primeiro momento, boa tarde a você e boa tarde aos nossos telespectadores que estão no interior ou aqui na capital nos assistindo. É muito importante, agradeço a sua colocação para que as pessoas que não conhecem saibam. Perfeito. Tão logo fui citado, eu estava aqui no final de semana, apareceu numa sexta-feira de noite, já na segunda-feira, quando eu estive em Brasília, eu mesmo, espontaneamente, me apresentei. Eu fui na Polícia Federal, protocolei lá com o doutor Daiello, eu fui no Supremo Tribunal Federal e também no Ministério Público Federal lá com o doutor Janot. Eu me apresentei espontaneamente a todos eles, dizendo que eu estava inteiramente à disposição. Eu fui a eles. Também fiz um pronunciamento na Câmara, colocando-me à disposição e questionando qualquer líder do meu partido, ou o próprio Youssef, que me dissesse quanto me deu, quando me deu e aonde me deu. Não me deram nada, isso eu provei. Fiquei 914 dias. Inúmeras vezes, depois do meu depoimento, eu fui cobrar, tanto da Polícia Federal como do Ministério Público Federal, o desfecho desse caso. Felizmente, ele foi arquivado. Não encontraram nada. Fui investigado. Como eu sou um vencedor, mais uma das vitórias que eu tive, sofri muito. Eu, a minha família, os meus amigos, que me conhecem, sabem que eu não me misturo com essas coisas, com esse tipo de coisa, e, portanto, totalmente inocentado, fui avaliado, como disse, do dedo da minha unha e do meu pé ao fio de cabelo, inteiramente investigado pela Polícia Federal. E eu quero elogiar aqui o trabalho do nosso grande juiz Sérgio Moro e outros juízes federais, Ministério Público Federal, Polícia Federal, pelo que estão fazendo, trazendo à tona a corrupção no nosso país e a própria população. Você que está nos assistindo, que foi às ruas para protestar contra esse estado de coisa, e o Brasil está sendo diferente a partir daquele momento. E o nosso nome totalmente arquivado, porque eu não tinha nada. Provei que eu não, como eu disse no primeiro dia, que eu não tinha nada a ver com o assunto, e estamos aí com o nosso processo arquivado. Candidato, em 2013, o senhor fez uma declaração, no mínimo, polêmica. 2013. Muita gente falou que isso foi lamentável, durante uma audiência pública lá no município de Vicente Dutra. O senhor criticou a política de demarcação de terras indígenas e discriminou quilombolas, índios e gays. Vamos recordar, para quem não lembra, por favor. Eu quero dizer para vocês, o mesmo governo, seu Gilberto Carvalho, também é ministro da presidenta Dilma. É ali que estão aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta ali está alinhado e eles têm a direção. Essa frase é forte, tudo que não presta. O senhor acha que será perdoado nas urnas por estes grupos de eleitores? Eu queria que você visse o início, que você não viu. Antes de eu falar, uma senhora... O senhor disse que eu vou brincar com vocês, é sério. Não, uma senhora, dona Édela, perto de 80 anos, trouxe uma filha dela, com 30 e poucos anos, e uma netinha de 3 anos. Essa minha filha podia ter sido estuprada, morta, pelos índios que invadiram um pequeno balneário em Vicente Dutra. Esse é o início da conversa. E eu falei. Agora, a minha fala não é contra os movimentos, não tenho nada contra ideologias, mas a minha contrariedade, certamente você que nos assiste, não gostaria que o Gilberto Carvalho, que ele foi o coordenador, a fala é contra ele e contra todos os movimentos, usando ideologicamente dinheiro público, que falta hoje para a segurança, que você mostrou há pouco aqui, os problemas daquela jovem que foi assassinada, que falta para a educação, que falta para a saúde, não tem. Eles faziam isso, a contrariedade era contra o Gilberto Carvalho e todos aqueles que usavam esses movimentos sociais, ditos sociais, para fazer o quê? Ideologia e politicamente usavam. Então, a minha contrariedade é isso aí. Então, agradeço pela pergunta, em cima dessa posição, nada tenho contra índios, gays, lésbicas, nada disso. A minha vida prova
toda a minha vida, as amizades que eu tenho na minha vida, desde criança até prefeito, até hoje ser deputado. A minha trajetória mostra isso. A minha contrariedade foi essa. E por isso é que eu denunciei e falava isso abertamente, a minha posição. O senhor é deputado federal há 5 legislaturas. O senhor faz parte do chamado bancada do boi, a bancada ruralista. Senhores políticos, enfim, que defendem, entre outras coisas, ou não combatem, por exemplo, o trabalho escravo. Outro detalhe, são contra a reforma agrária e conseguem leis que sempre dão uma amortizada, uma aliviada na vigilância sobre desmatamentos, que isso também interessa a expansão da fronteira agrícola, principalmente lá na região, lá na fronteiriça com a Amazônia, na divisa com a região amazônica. Vou lhe perguntar sobre isso. O senhor está lá há 20 anos. Os Estados Unidos cresceram porque interiorizaram e fizeram a reforma agrária no Brasil lá no século passado, ou antes disso até. O Brasil nunca fez. Esse é um movimento que tem grandes interesses de latifundiários que não querem. E o senhor defende os interesses desses senhores. O senhor, inclusive, é um produtor rural. Não sei se ainda é. Com muito orgulho. Qual é o tamanho da sua terra lá em São Borja? 1.500 hectares. Só 1.500 hectares? Sim, senhor. O que o senhor planta lá? Arroz, trigo, soja, milho e gado. Então, sobre isso, o senhor acha que o Rio Grande do Sul, que essa miséria toda não existe porque há o êxodo do homem rural que vem para a cidade inflar os bolsões de violência, e por isso o Rio Grande do Sul tem hoje piores índices de violência no país, de baixos salários professores, da incentivo à educação, e essa marginalidade toda? Como resolver isso se o senhor faz parte do topo mais rico da sociedade brasileira, que permite indiretamente que essas coisas continuem sendo exatamente caóticas como são, desde a época das capitanias hereditárias? Marcelo, deixa eu fazer uma colocação a você. É importante que os telespectadores saibam. Hoje, quem está sustentando o país é a produção primária. Eu tenho orgulho de ser produtor e defender esse setor. Se você hoje tem almoça, janta, toma café, se o Brasil hoje ainda não quebrou, se o Rio Grande do Sul ainda não quebrou, é graças à produção primária, aos produtores rurais. Se você vê o crescimento do PIB dos últimos anos, é o único setor que ainda está dando certo no Brasil. Indústria, serviços, enfim, todos os demais segmentos deram negativo. E o PIB da agricultura foi o PIB positivo, é o que está sustentando a nossa balança comercial. Você falou no desmatamento. Se você pegar um trabalho da Embrapa, que foi mostrado agora pela NASA, mostra que as propriedades rurais do Brasil são as que mais preservam no mundo. Não tem na Europa, não tem nos Estados Unidos, na América do Norte, na Ásia, nenhum país preserva tanto quanto o Brasil dentro das propriedades rurais. Se eu pegar hoje os dados que a Embrapa fez, e a NASA confirmou esses dados ali, mostram que a preservação dentro das propriedades rurais do Brasil são maiores que os próprios parques nacionais, maior que as próprias reservas indígenas dentro das propriedades rurais. Então, quem mais preserva são os produtores. Então, eu me orgulho dessa classe, né? E ainda essas regiões estão, não é o latifúndio. O que nós temos, reforma agrária, por exemplo, para teres uma ideia. Eu fui autor contra o MST, ainda no meu primeiro mandato, nós conseguimos o chamado Banco da Terra no Rio Grande do Sul. Ali foi 435 municípios que compraram um pedaço de terra na maior reforma agrária do Rio Grande do Sul, que compraram lá 132 mil hectares, mais de 10 mil famílias até hoje estão em cima da terra. Então nós defendemos também, né, a reforma agrária em cima desse modelo, não da forma do MST, da forma que eles fizeram. E até hoje nós trabalhamos em cima disso aí. Então é o setor que está dando certo no Brasil. O senhor quer que esse sucesso também se estenda caso seja governador. Qual a sua solução para, por exemplo, esse déficit de 25 mil homens na segurança pública do Rio Grande do Sul? Faltam policiais civis, militares e agentes penitenciários. Bom, vai vender um pedacinho dos 1.500 lá, não? Não é isso aqui. Eu já fiz isso quando eu fui prefeito de São Borja. Nós usamos, naquele momento, o que falo hoje em parceria público-privado, o Instituto Floresta, eu elogio a atitude deles. Naquele instante, eu tinha em São Borja um ponto de entrada do tráfico de drogas. O deputado Weber, o ex-delegado... O senhor tinha? Como assim? Não, o ex-delegado Weber Kebak chegou um dia, prefeito, aqui é um problema sério. Entra da Argentina, entra do Paraguai por São Borja, entendeu? Sim, o que eu fazia? Naquele momento eu reunia o empresariado, tinha abigeato, uma série de problemas. O que eu fazia? Naquele instante já, eu juntava o comércio, agricultura, indústria, todas as entidades, juntava o juiz diretor do fórum, Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil, e eu consegui recuperar. Colares era o governador. Os carros estavam em cima dos tocos, não tinham pneu, não tinham motor. Naquele instante a sociedade
capitaneada por mim, nós conseguimos fazer, naquele momento já, que a brigada funcionasse. Não tinha papel, não tinha funcionários. Nós, eu na prefeitura, colocamos recursos à disposição da Brigada Militar, da Polícia Civil, ajudado pela comunidade. Então, isso nós já fizemos lá atrás, né, para poder fazer essa segurança. Isso é a mesma atitude que o Instituto Floresta está fazendo nesse instante, eu quero fazer. Chamar a sociedade, não apenas aqui em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. Nós já fizemos isso em 93 a 96 e deu certo. Os índices de abigeato caíram naquele momento lá, a criminalidade caiu e o tráfico de drogas também praticamente não existia em cima de ação proativa que nós fizemos com a segurança pública. E o nosso governo, se você pegar Jair Soares, lá nos anos 80, o número de soldados da Brigada Militar do Civil eram 22, 23 mil, para uma população de menos de 8 milhões de habitantes. Eu tenho quase 11 hoje. E o que temos? 15, 16 mil homens na Brigada Militar. Aqui está um problema sério que nós vamos enfrentar. E eu vi o que Deixa você eu lhe perguntar, mostrou. aproveitando o gancho aí, que está tudo relacionado à falta de educação, à marginalidade. Quais são os seus planos para a educação? O grande problema é o baixo salário dos professores no Rio Grande do Sul e greves que existem todos os anos. Todo governante enfrenta problema de greve dos professores públicos estaduais. Qual é a solução, na sua visão? A solução, eu tenho mais de 900 mil alunos nas escolas estaduais hoje. Pode dizer, os professores eu vou pagar em dia. O meu primeiro compromisso. O funcionário público tem que ser valorizado. O professor tem que ser valorizado. O brigadiano tem que ser valorizado. Como é que eu vou exigir segurança se o soldado não tem segurança do seu próprio salário? Isso pode escrever que eu vou fazer acontecer, né, no nosso mandato como governador do estado do Rio Grande do Sul. Pagar os salários em dia. E na educação, nós vamos juntar os professores, vamos fazer com que a família entre para dentro da escola. Esses exemplos já estão sendo feitos em outros estados da federação e aqui dentro do Rio Grande do Sul mesmo, muitas prefeituras, muitos municípios já fazem isso. Então, o que nós queremos? Quase 50 mil professores, valorizá-los, dizer que ele é um funcionário à altura, que ele tem que receber. Não estou prometendo aumentar o salário. Reajuste nesse momento não, mas o compromisso de pagar em dia, sim, esse é o meu primeiro compromisso para pagar em dia bem o funcionário, valorizá-lo e aí sim exigir que ele possa melhorar. E se voltar também ao Jair Soares, os nossos índices de educação é dos melhores do Brasil. Infelizmente, hoje no IDEB é o 15º. Vou fazer voltar na segurança pública e também na educação o que o nosso governo já fez. Infelizmente, nós não fomos governos de 1983 para cá. Foram outros partidos que governaram o Rio Grande do Sul, então é importante que a população também reflita. O meu compromisso é resgatar o que o Partido Progressista fez. Naquela época, o antigo PDS, fez na educação e fez na segurança. Para fechar nossa pauta aqui, saúde. O Rio Grande do Sul hoje deve aos municípios cerca de 400 milhões de reais de repasses de verbas da saúde pública. Isso obriga a uma verdadeira penúria dos hospitais do interior gaúcho, né? Hospitais fechando, leitos fechando, falta todos os tipos de insumos para atender a população, principalmente a do SUS, né? Como fazer para o Estado não precisar reter esse dinheiro e passar, sim, abrir a cancela, como dizemos no jargão da campanha lá, abre a cancela e deixa passar a boiada. Por que não passa a boiada? Em primeiro lugar, eu vou resolver o problema da dívida que o Estado do Rio Grande do Sul tem com a União. Esse é o primeiro ponto que nós temos que acertar. Outros já prometeram e não fizeram e estiveram no governo. Primeira vez, eu, assumindo o governo do Estado, nós vamos renegociar de uma forma diferente, que esse governador e outros não fizeram. Fazer o quê? Juntar a força das bancadas do Rio Grande do Sul, que deve, Minas Gerais, que deve, tem mais deputados que nós, Rio de Janeiro, São Paulo, só para citar, nós temos uns 15 estados devedores. Imagina uns 300 deputados federais, uns 40 senadores, uns 15 governadores discutindo a Lei Candir, que o Estado tem para receber e a dívida que o Estado tem. A partir dali, eu vou começar a sobrar dinheiro dos quase 4 bilhões que o Estado hoje deveria pagar e não está pagando, da dívida com a União, para sobrar dinheiro para a segurança em primeiro lugar, que vai ser o meu compromisso número 1. A educação, a saúde e gerar desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso compromisso e nos apresentamos assim, para que o Rio Grande, eu tenho que dizer, tem jeito e tem solução e vou mostrar o nosso jeito de governar o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, tá bom? Ok. Boa campanha para o senhor aí, se der tudo certo, nos convida lá para uma churrasqueada, bolhada na graxa lá no Latifúndio, lá em São Borja. Tá certo? Eu não vou que não posso. Tá bom. Vai ter gente aqui que vai. Ok. Obrigado, prazer. tá? Um abraço.